tudo bem? Opa, dá licença. Isso. Dá licença. Opa, oi. Dá licença. Obrigado. Dá licença. Opa, por aí. Pera aí. Nossa, como pesa. Oi, pessoal. Todos esses livros são sobre altas habilidades, sobre superdotação. Este é um assunto que vem merecendo muita pesquisa. Além dos livros, fomos também pesquisar rodando por esse Brasil afora, para conhecer de perto as experiências de algumas escolas nessa área. Estamos aqui justamente para mostrar essas experiências, para apresentar o que vem sendo feito por essas escolas que encontraram seus caminhos para trabalhar com alunos que apresentam características de altas habilidades e superdotação, e para dar respostas adequadas às suas necessidades. Todos sabem que o Brasil é muito grande, com muitas realidades diferentes. E cada escola, cada município, cada estado vai encontrando as soluções adequadas à sua realidade. Duas experiências serão mostradas e comentadas nesse programa. São locais que adotam diferentes modelos para trabalhar com alunos com altas habilidades e superdotação. O próprio conceito de altas habilidades e superdotação e suas características já mereceram uma pesquisa. Vejam só, até o início do século XX, não se tinha sequer como medir a inteligência de uma pessoa. Com muitas pesquisas, chegou-se ao quociente de inteligência, o QI. Mas o próprio conceito de inteligência foi sendo ampliado e foi para além do QI. Hoje, a inteligência está sendo entendida como um conjunto diversificado de habilidades intelectuais, criativas, artísticas, motoras e outras. Pode até parecer complicado, mas o fato é que os professores que estão no dia a dia com os alunos percebem as diferenças de comportamento entre eles. Percebem também facilmente alguma alta habilidade, pois geralmente o aluno se destaca dos demais. Mesmo assim, é sempre um desafio identificar as características que indicam as altas habilidades. Detectar uma alta habilidade nem sempre é fácil. As pessoas se equivocam muito com a conduta dos alunos, que horas são extremamente tímidos e horas são demasiadamente efusivos. É lógico que geralmente essas crianças são crianças mais ativas, elas conversam mais, são mais inquietas. A princípio pode parecer um desinteresse, mas na maioria das vezes é porque já pegou e foi fácil para ele. Tem algumas crianças que têm um talento verbal que a gente é visível, ou um talento artístico, né? Pinta, desenha muito bem. E às vezes ela não vai bem na escola. Não é necessário que ela seja um excelente aluno, né, para que ela seja um bom pintor ou um bom desenhista, né? Como pai é o seguinte, eu descobri quando ela tinha uns 2 anos, né? Com 2 anos eu já sabia de cor tudo o abecedário, né? Quer dizer, já tinha facilidade. A gente passava de carro na rua, ela já decorava as placas, né? Ele não sai de casa, por exemplo, sem um livro. Ele está o tempo todo com um livro na mão, porque para ele toda oportunidade é para ele ler. Esses alunos, a gente nota que ao longo do crescimento assim, educacional deles, como educandos, eles têm uma facilidade muito grande de comunicação, né? Eles passam a ter um conhecimento maior em relação aos outros alunos, né? E passam a ter um conhecimento mais globalizado. Normalmente a criança com muita capacidade, ela é um pouco agitada, o cérebro funcionando assim a 1000 por hora, as mãos também, o corpo acompanha. Bem, vamos conhecer duas experiências de escolas que vivem realidades bem diferentes. Os conceitos são os mesmos, mas as soluções adotadas para trabalhar os alunos com altas habilidades ou superdotados trazem diferenças interessantes. O município de Lavras, em Minas Gerais, criou o Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento, CEDET, que trabalha no desenvolvimento de alunos com altas habilidades ou superdotados, em apoio ao trabalho que é feito nas escolas de ensino regular do município. Nós trabalhamos em corresponsabilidade com as escolas. Os alunos vêm para cá em horário não escolar, depois de 2 observações, que normalmente nós fazemos de 1ª a 4ª, com uma lista de observação que tem 26 itens.
A combinação desses itens é que indica o talento. Se é verbal, se é matemático, se é o criativo, se é o psicomotor ou social. O nosso trabalho é em conjunto com a escola. Então, essa função do facilitador é esse apoio entre SEDET e escola. E também ele está em contato direto, diariamente com a criança na escola. Aqui todos os facilitadores estão inseridos em uma área de trabalho. Eu trabalho na área de ciências porque a minha formação é biologia. E o que nós fazemos? Nós recrutamos voluntários, para trabalhar com diversos grupos, projetos, estudos. Eu sempre trabalhei na parte de línguas dentro do centro educacional. Como voluntária, assim como eu recebi esse apoio, eu passo esse apoio. Aqui eu oriento um grupo de teatro, literatura, que é bem assim, para mim é bem tranquilo, porque eu também escrevo, trabalho com inglês, trabalho com arte biju, que foi o que vocês viram. É muito gratificante, porque a gente chega aqui no SEDET, quem está aqui é porque gosta, da disciplina. Na escola nós temos um facilitador interno, que normalmente é o supervisor, mas pode ser qualquer outro, assistente de biblioteca ou da secretaria. Então, o que ele faz? Eu passo para eles as atividades da criança e ali ele me conta, o que a criança tem feito na escola, como que tem sido o seu desempenho, mesmo no comportamento, em notas, ou se ela realmente se sobressai. Agora aqui já é melhor, porque aqui a gente escolhe os grupos que quer fazer. Aí é melhor, porque a professora... aqui dá para participar, porque são menos alunos e a gente aprende mais. Nós temos um convênio com a Universidade Federal de Lavras, Então nós temos vários professores que prestam um serviço voluntário. Então esses professores, eles cedem durante 2 horas da semana, horário e trabalham com algumas crianças, que é o grupo de interesse. Nós temos lá atualmente o grupo de astronomia, vida animal, eletrônica. Nós temos anatomia, microbiologia, citologia, informática e outros, E esses professores acompanham algumas crianças que têm interesse nessa área e eles fazem esse grupo. E nós temos observado que os professores estão muito satisfeitos. Observem através dos depoimentos a seguir como é a relação do SEDET com as escolas no suporte aos professores do município. No município de Lavras, nós já fizemos várias palestras nas escolas. Nós temos, assim, diretamente uma conversa com os professores, justamente procurando mobilizá-los para que eles estejam atentos a encontrar essa criança e levá-la para o centro, para que a gente possa desenvolver o trabalho. No estado do Pará, temos outra experiência de construção da escola de qualidade para todos. A Secretaria de Educação do Estado do Pará está implementando a proposta de uma escola inclusiva, com um modelo voltado para a atenção aos alunos com altas habilidades e superdotados. Vamos ver como é esse trabalho? A primeira questão: quais os passos que o Pará escolheu para construir uma escola de qualidade? Um dos grandes passos para essa escola de qualidade para todos está na questão da formação profissional, na formação de diretores, técnicos, professores, para que realmente possa pensar numa escola e num processo de ensino-aprendizagem que esteja voltado para a diversidade educacional, em que a flexibilidade curricular realmente seja o fio condutor do processo pedagógico e não a rigidez. Para atuar nesse modelo, a Secretaria de Educação do Estado do Pará possui uma divisão de programas vinculada ao Departamento de Educação Especial. Vejam como atua essa divisão de programas. Trabalha uma área, um setor do Departamento de Educação Especial que coordena todos os programas educacionais especializados voltados a atender os alunos com necessidades especiais. Também está voltado os programas de altas habilidades, oficina pedagógica, salas de recurso, ensino itinerante, salas de apoio pedagógico específico, toda a parte de capacitação, assessoramento pedagógico. Com relação aos alunos com altas habilidades, é feito um trabalho que volta-se em 2 níveis. No ensino comum, onde é dado toda uma parte de assessoramento pedagógico através de profissionais especializados aos professores do ensino comum e na educação especial através do serviço pedagógico especializado, a sala de recurso, tendo em vista estimular nesse aluno o pensamento criativo, produtivo, a postura de investigador científico, de pesquisador, que ele seja capaz de criar
e de administrar o seu próprio projeto de estudo. Eu trabalho com eles no laboratório, né? Saímos do laboratório em alguns momentos, tá bom? Quando nós achamos interessante, ou então quando eles também nos solicitam, professor, vamos fazer uma aula fora do nosso cotidiano de sala de aula, como forma de enriquecimento. Como será que funciona em Belém o suporte aos professores e às escolas? A relação com o ensino comum, com os professores do ensino comum, se dá principalmente através da capacitação desses professores, né? De maneira que o trabalho ele não se dê só no âmbito da sala de recursos, só no apoio pedagógico especializado. É claro que em situações como essas, é importante que se faça um acompanhamento individualizado dos alunos com altas habilidades e superdotação. O relatório de ensino ou plano individualizado de ensino é um instrumento que pode orientar os trabalhos dos professores e registrar aspectos como as características, o rendimento, as necessidades educacionais desses alunos e, inclusive, as adaptações de grande porte e adaptações de pequeno porte que devem ocorrer para que se possa produzir as respostas educacionais a esses alunos. É uma ferramenta e tanto para o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar tão necessários para os alunos com altas habilidades e superdotados. Esse plano é fundamental. O nosso trabalho ele parte disso, desse plano individual, que cada criança tem uma necessidade que é diferente da outra. Ou seja, tem crianças que têm um talento geral, outras têm um talento verbal, outras têm matemático. Então, qual que é o meu papel nesse plano individual? Eu observei que essa criança tem um interesse muito grande na área de exatas. É claro, vou encaminhá-la para ela possa desenvolver mais o seu potencial. Mas também não esquecer das coisas que ela não vai muito bem, das outras matérias, né? Então, para que ela possa se desenvolver no geral. Quando o plano individual é bem feito, bem elaborado com a criança é bem orientada, a gente tem observado que o trabalho não tem problema. O professor deverá incentivar o desenvolvimento de um projeto de interesse individual. Ele que manifesta o que ele tem vontade, o que ele tem interesse em fazer, em desenvolver. Como é feito o acompanhamento individualizado de alunos com altas habilidades e superdotação em Lavras, Minas Gerais? Nós acompanhamos ela semanalmente nas escolas. Então, toda semana eu vou à escola e converso com essas crianças, né, fazendo um trabalho de orientação. Como que foi, como que ela tem desenvolvido, os problemas que ela tem enfrentado, né, ou mesmo as necessidades dela. Nós fazemos também aqui no centro os registros, né? Então, de cada criança eu tenho uma ficha cumulativa. E nessa ficha cumulativa eu tenho que escrever toda a vida da criança. Então eu escrevo quando ela ingressou no SEDET, a indicação, o talento, a família, né? As coisas que ela gosta, os interesses, também as coisas que ela não gosta. E aquilo ali é o ponto de referência. Se qualquer pessoa quiser saber um pouco mais sobre a vida da criança, ela consulta essa ficha cumulativa. É claro que não poderíamos deixar de mostrar a importância da família neste trabalho com os alunos com altas habilidades e superdotados. O que encontramos é muito interessante. E desde pequenininha, assim, a gente vem oferecendo material, tá? Dando incentivo, oferecendo material mesmo, material de apoio. Eu acho que tem aquele lado da gente ficar orgulhoso do filho, né? Dele estar apresentando uma habilidade, um desenvolvimento mais rápido do que os outros, né? Mas é lógico que a gente tem uma certa preocupação de saber até que ponto a gente tem que incentivar, se a gente não está forçando muito. Nós orientamos os pais no sentido como ele deverá trabalhar esse aluno em casa, né, sobre os limites, sobre a orientação cotidiana mesmo. Tem outro aspecto na prática escolar de especial importância no trabalho com altas habilidades e superdotação: a qualidade da relação entre professor e aluno. Eu sou a última da fila. Aí o meu colega que senta lá na frente, ele não entende muito bem e ele senta sozinho. Aí a Emma fala assim: Lucimara, senta com ele, é pra você ajudar ele, né? Eu vou lá, ajudo ele, depois ele chega lá na Emma, ele acerta tudo. Eles têm interesses muito diferenciados, que às vezes eu preciso estudar não só a questão do bem dotado, a literatura que está direcionada, como a literatura que está direcionada ao interesse deles. Eu acho que me trata do mesmo jeito que trata as outras pessoas. Tem muita gente talentosa em nossas escolas. Muitas vezes estão na nossa frente e não se consegue encontrar os caminhos para atendê-los.
Outras vezes, consegue-se valorizar suas altas habilidades, mas com a vontade de aperfeiçoar, de avançar nesse trabalho. Normalmente, quando a gente vê uma criança com deficiência, com problema visual, por exemplo, a escola toda se prepara para receber essa criança, né? E a escola toda se mobiliza. E o bem dotado não, ele está ali, né? E não foi identificado normalmente. Então ele fica sozinho. E por isso, muitas vezes, ele tem condições de ir mais além. E ele fica na média. Para fazermos uma escola de qualidade, precisamos respeitar as diferenças individuais, trabalhar com metodologia que atenda às diferenças individuais, dar um apoio grande aos professores. Uma escola inclusiva de qualidade é possível e, em muitos casos, já é realidade. Olá, hoje vamos tratar de um tema presente em qualquer escola, em muitas salas de aula. Crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem relacionadas a condutas típicas. O primeiro... Eu não estou enxergando direito. Ô, Cláudio, dá para aumentar a letra um pouquinho, por favor? Agora está melhor. Tudo bem? Então tá bom, a hora que o Woody chegar, a gente só afina a luz e vai tá bom, né? Pela primeira vez a gente conseguiu terminar o set antes do diretor chegar, né? Tomara que ele goste. Não. Pô, gente, tá tudo errado. Esse cenário é de outros vídeos. Derruba tudo. Diretor! Meu professor e ator favorito! Ou, se preferir, meu ator e professor favorito. Bondade sua, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Olha, Odi, tá quase tudo pronto, daqui a pouco a gente começa a gravar. Legal. Recebeu o roteiro? Recebi, eu queria saber. Tá, eu sabia que você ia gostar do tema, é maravilhoso esse tema. O tema é ótimo, mas eu acho que sabe, o que é? Que tal? Não, acho que não, viu? Não é porque o assunto é escola que ele tem que vir vestido de professor, você não acha, não? Não é, Woody? Eu também acho. Aliás, eu já vi você de professor em algum lugar, não é não? Já foi na campanha, lembra? Tá certo, mas isso não tem importância, tá? Eu quero saber. Eu sei. Você quer gravar, não é isso? Tá, espera um pouquinho, a gente tá terminando os preparativos, a gente já começa, tá bom? Posso falar? Posso falar? Dá licença. Pode. Eu vou atuar no vídeo, mas eu não tô sabendo bem ao certo o que são condutas típicas. Alguém pode me situar melhor sobre isso? Condutas típicas. Vamos tomar um café que eu te explico, tá? Olha, hoje em dia... Entendeu? Entendi. Então, dá uma estudadinha no texto que depois a gente conversa. Tá legal. Tá bom? Diretor, posso ler no teleprompter? Claro! A primeira... Por favor, Cláudio, aumenta a letra um pouquinho só pra mim. Obrigado. Condutas típicas. Hoje esse termo é empregado para definir uma grande variedade de comportamentos das pessoas, mas no contexto da escola, especialmente, são aqueles que exigem uma atitude diferenciada do professor. Timidez, falar sem parar, não falar nada, agredir verbal ou fisicamente, andar pela sala o tempo todo, são alguns exemplos de comportamentos de alunos em sala de aula que são chamados de condutas típicas. Tá ficando afiado, hein, rapaz? Obrigado. Muitos professores, técnicos, especialistas, diretores de escola já estão trabalhando com alunos que apresentam condutas típicas. Olha só, a ideia desse vídeo é mostrar as experiências que estão dando certo. Nós conversamos com algumas escolas, com vários especialistas e temos alguns depoimentos fantásticos. Com licença, e agora tá legal? Não, muito clássico isso aí, não. Olha, nesse vídeo nós teremos 4 enfoques importantes. Você sabe quais? Já sei.
comentar quais são as condutas típicas mais comuns, a importância da escola estar pedagogicamente preparada para trabalhar com condutas típicas, a importância da escola contar com o suporte de uma equipe de referência e comentar como deve ser a relação escola-família. Utilizamos e sabemos que essa categoria é utilizada para justamente dar conta, para descrever, para poder explicar, né, o que acontece com o comportamento de algumas crianças, comportamentos que são, digamos, diferentes, inadequados, inconvenientes e que fogem da normalidade do comportamento que as crianças têm. E o que foi registrado sobre a importância da preparação pedagógica da escola para receber e trabalhar com um aluno com condutas típicas? Olha, registramos a experiência. Houve uma reunião em que nós convocamos os professores da escola, juntamente com os técnicos do DES, para que houvesse essa conscientização, essa aceitação deste aluno na escola. Um dos projetos em desenvolvimento volta-se para o atendimento a alunos com condutas típicas, que denominamos Educação de Alunos com Distúrbios Globais de Desenvolvimento. Atuam hoje na rede pública professores especializados para o atendimento a alunos com necessidades especiais de natureza intelectual, cuja formação inicial foi voltada para a deficiência mental. A capacitação nós fazemos com base nas demandas que os professores indicam, né? A partir dos assuntos que nós fizemos uma pesquisa, né? Fizemos reuniões com os professores, indicando que assuntos eles gostariam que fossem levantados nos momentos de capacitação permanente, e surgiram muitos, né? A tônica seria mesmo os alunos com hiperatividade, condutas típicas, e nós estamos tentando repassar para eles esse novo conceito do aluno que não tem só a deficiência, mas tem as possibilidades. Realmente é uma revisão de valores, de atitude, de conceito do que é aprender, do que é ensinar. A visão do comportamento que tem que ser revista em relação à disciplina. A disciplina que comumente nós vemos tradicionalmente aceita nas escolas é aqueles alunos uniformemente dispostos que têm que atender aos comandos. Hoje em dia não. Se pretende que os alunos tenham momentos em grupos, que mostrem seus estilos de aprendizagem, que podem ser diversos e não pode ser rotulado por esse ou aquele comportamento em função do que está posto. Em 96, nós iniciamos o processo de inclusão. E aí nós nos voltamos para o estudo de todos os estatutos teóricos que começavam a normatizar a educação especial a partir da década de 90, não é? Especificamente a Declaração de Salamanca. E, a partir daí, nós começamos um processo de preparação dos próprios técnicos do Departamento de Educação Especial, nessa ação de repensar a educação especial. E elegemos como nosso princípio básico reconhecer as diferenças, diminuir as desigualdades, construir a escola para todos. Quando nós falamos escola de qualidade, você fala na capacitação dos recursos humanos que nela atua, fala nos espaços físicos, não é, onde essa escola se realiza. O que norteia esse trabalho é o envolvimento de toda a comunidade escolar e da família. Acreditamos que somente dessa forma poderemos construir uma escola verdadeiramente inclusiva. Outro enfoque importante para este tema está no tipo de suporte que é oferecido aos professores e à equipe técnica da escola. Vamos melhorar essa fala, Odi. Tenta inverter a ordem e valorizar ainda mais a importância de assegurar suporte para a escola e para o professor. Vamos tentar, vai. Para que a escola possa trabalhar com alunos que apresentam condutas típicas, reduzindo os impactos dessa mudança, dessa inovação, é fundamental que seja assegurado um suporte técnico sistemático, possibilitando a capacitação permanente de seus profissionais. Por isso fizemos questão de começar registrando o que está envolvido no trabalho de um técnico de referência. Bom, ele envolve desde a sensibilização da escola como um todo, no que diz referência à especificidade da educação especial, né, ao novo paradigma da educação, que é a educação inclusiva, e em especial, como eu continuo sendo técnica de referência em autismo, com referência às condutas típicas de uma forma geral e em especial à pessoa autista. Um currículo específico ele não existe.
O que ocorre, que é a nossa função minha enquanto técnica da educação especial na escola, é justamente assessorar os professores e os professores que prestam apoio, né, nessas classes especiais e salas comuns, no sentido de adaptar esses currículos à necessidades específica de cada aluno. Meu trabalho é prestar assessoramento técnico, tanto à escola, à coordenadoria pedagógica, como aos professores da classe regular e sala de apoio. Na medida da necessidade, da demanda, nós trabalhamos juntos, elaborando o planejamento, revendo situações de aprendizagem e estratégias que precisam facilitar o trabalho com determinados alunos que estejam apresentando maior desafio. Fazemos esse contínuo, né, para ver se as concepções mudam. Nós trabalhamos tentando refletir sobre concepções, pontos de vista. Eu sou professora de apoio pedagógico aqui na Escola José Bonifácio. O trabalho da professora é facilitar, né, um apoio aos alunos que precisam dessa ajuda, desse olhar. Quando a professora de sala está tendo alguma dificuldade e às vezes ela requer a nossa intervenção, nós entramos em sala e damos o apoio àquele aluno que esteja tendo a dificuldade em absorver o que o professor está passando. Quando não, nós temos um programa, né, que nós trabalhamos os alunos em grupos, na sala e fora de sala também, especificamente na sala de apoio. Existe um programa da sala de apoio, mas ele não é fechado em si. Ele é em conjunto, paralelo com o currículo do professor de sala de aula. Nesse ponto entra outra questão. Existem casos ou situações em que é necessário um acompanhamento individualizado? E a resposta é clara. Existe. Quando requer. Nós temos a aluna Nayara, ela, nesse momento, nesse período, ela está requerendo um atendimento individualizado por ela ter apresentado uma certa agressividade. Está crescendo, ela está com 14, 15 anos, já tem outras aptidões, outros desejos, então já requer outro tipo de atendimento. Nós trabalhamos por objetivos, por cada aluno. Para cada aluno tem objetivos que precisam ser alcançados. Não adianta eu fortalecer o objetivo acadêmico se o meu aluno que tem uma dificuldade de entrosamento, que tem uma conduta mais desafiadora, se ele não consegue manter relações interpessoais com o outro. Então, primeiro eu parto para esse trabalho, né, de acolhimento, e no bojo disso ele vai estar trabalhando assuntos acadêmicos, ele vai estar desenvolvendo outras visões também, mas por objetivos nós vamos eliminando etapas que podem ser revistas e reconstituídas no decorrer do processo. E fechando o enfoque ao suporte, entram depoimentos sobre ações que são complementares ao trabalho em sala de aula. O trabalho na piscina completa o trabalho que é feito nas escolas. Ou seja, a partir desse trabalho que abre canais de comunicações com esses alunos, favorece então o próprio relacionamento, a interação dos próprios professores que trabalham na classe com eles no meio líquido. Obviamente que nenhum aluno responde igual ao outro, tá? Mas a construção, digamos assim, desse desenvolvimento se dá pela própria interação que nós, digamos assim, trabalhamos com ele. A qualidade dessa resposta no trabalho com autismo vem muito desse trabalho corpo a corpo. E o próprio meio líquido favorece, tá, essa relação. Os autistas, até pouco tempo atrás, eles eram considerados ineducáveis. E hoje em dia, a gente percebe que a escola, ela favorece fundamentalmente o desenvolvimento dessas pessoas. E como você viu, tá tudo muito bem encadeado no roteiro, hein? Pessoal, agora eu radicalizei. Impossível! Na continuação, entra o enfoque da família. O trabalho com os pais sempre é um desafio, não é? Porque os alunos, eles têm a visão de que a escola
tem que prover tudo isso com o aluno, independente da família. Então, assim como nós conquistamos, né, as adesões dos professores, nós estamos em busca dessa adesão da família. E estamos fazendo isso passo a passo. Fazemos momentos de grupos com os pais, de trabalhos em grupos de vivências, não aqueles momentos estanques. E a gente estava pensando em fazer um trabalho junto com a família. A gente pega esses pais e a gente faz um trabalho junto com um psicólogo, um psicopedagogo, alguém da área que lida mais com essas questões, que tem mais aprofundamento do que eu. E a gente vai fazer um trabalho junto com as famílias para ver se a gente consegue melhores resultados esse ano com os alunos. Quando a escola ela realiza só um trabalho informativo com a família passa a procurar a escola só para obter informações gerais. Quando ela se predispõe a realizar um trabalho permanente, né, de esclarecimento, de comunhão, a escola é procurada de outra forma pela família. Vejamos agora algumas falas sobre o que pode ser entendido como um indicador de sucesso desse trabalho com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem relacionadas a condutas típicas. Quando as habilidades e os comportamentos aprendidos em contexto terapêutico, integrado ao contexto escolar, são generalizados e transferidos para o ambiente familiar e social, temos um indicador de sucesso do programa. Nós aqui temos um aluno e que ele vem apresentando uma melhora significativa na sua socialização, né? O seu desenvolvimento, digamos, de uma forma geral, ele melhorou bastante, né? O contato com outras crianças é sempre bem enriquecedor, né? As famílias têm depoimentos de que este aluno em casa, ele passa a ter um convívio melhor com seus irmãos em outros ambientes, além do ambiente da escola. E isso tudo teve a sua origem dentro do espaço da escola. As histórias que ele cria são muito mais organizadas do que antes. Hoje não, ele já consegue interagir, vai ao banheiro, ele pede ao banheiro, ele pede desculpas. Ele consegue organizar os pensamentos quando ele vem do ônibus, conta o que viu, né? Tem carros na sala de aula, quando o carro quebra, por onde que vai esse carro? Ah, vai para o conserto. Quem conserta? Ah, o mecânico. O que ele faz no carro? Ele vai abrir o carro, vai... Então, essa organização de pensamento, que até então Michael não havia desenvolvido, na sala de aula com os colegas e com a professora, deu assim um despertar no Michael. Eu tive um aluno no ano passado, ele chegou na minha sala muito agressivo e eu fiquei sem ter como trabalhar aquela criança, porque foi a primeira vez. E eu fiquei de mãos atadas sem saber que ação eu iria tomar com aquela criança. Agressivo, com os colegas, comigo não, com os colegas, tudo dele era para morrer, que ia se suicidar, que ia se jogar debaixo de um carro. E eu busquei ajuda aos órgãos competentes da cidade, com pessoas habilitadas. E essa ajuda veio, e a partir daquele momento eu comecei a trabalhar o menino, e esse menino passou 2 anos comigo e foi um sucesso. A questão maior desse aluno era a falta de limites. Porque em casa ele é tido como doente, então ele pode fazer tudo. Quando ele chega na escola, ele quer agir da mesma maneira de casa. Então eu comecei a impor limite a essa criança. Lembro a situação dele chegar para cima de mim e dizer que ia quebrar tudo dentro da sala. E começou a pegar as carteiras. E a minha atitude com ele, eu peguei no braço dele, eu digo, você não vai fazer isso. Porque aqui nós não vamos permitir. Você não pode fazer isso. E foi a partir da imposição primeiro, ele foi vendo que ele não podia, aí ele foi maneirando. Ele passou 2 anos comigo e terminou com sucesso. Ele hoje está na 5ª série. Que tal, Woody? Deu para ter uma ideia do que são condutas típicas e de como trabalhar com elas? Ah, sim. Estou afiado no tema e pronto para começar. Agora só falta o figurino. Olha, pessoal, esta é a única solução. Atenção, silêncio. Câmera, ação! Caro professor, mais uma vez procuramos contribuir com o seu processo de capacitação continuada, oferecendo este material que contém ideias que podem lhe servir no contexto de sua ação pedagógica. Esperamos que ele lhe seja útil e que sirva de estímulo para novos estudos e novas realizações. Um abraço. Corta!